Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo trazendo para vocês aqui agora ESPN com F-Show, a equipe do F-Show analisando o jogo do Flamengo e não está tudo perdido ainda, até porque o Flamengo decide em casa agora com o jogo de volta e 1-0 não é um grande resultado, mas o Flamengo houve uma grande queda aí no futebol do Flamengo nessa partida, mas Flamengo ainda é Flamengo e com certeza tem grandes chances da vitória. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mas antes eu só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar aqui na plataforma. E eu sempre vou estar trazendo novidades para vocês em relação ao Mengão. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pode ser que fique bom, que 1-0, não perdeu demais. Aqui vai atropelar. Ou eu tô louco? Não, vamos com calma, Edu. Vamos com calma. Segura ondas. Porque o Celso já falou, né? Você entrou aqui com cara de quê mesmo? De tonto. De tonto. Mas eu tenho ela assim mesmo. Mas de tonto é meio pesado Tudo também. bem, né? mas a Precisa vida é exagerar. assim. Ele fala. Tem gente ficando com cara de tonto aqui no programa. Não, mas tudo bem, qual o problema? Você Já fica com a cara, não é que entra. Mas já vai tá. ganhar. Semana que vem vocês vão ficar com essa carinha, porque o Flamengo vai ser campeão. Mas vamos lá. Tem um palpite sobre o seu palpite pro jogo da volta. 3-1 Flamengo, fala aí. Exatamente. Eu sei Você que já viu, é, minha cara. mente. E aí, mas não vai ser bom? Dá pra reverter Mas aqui? isso da obrigação de ganhar, o treinador, antes de um jogo, ou durante um confronto de 180 minutos, chegar e falar, é obrigação nossa ganhar. Porque, de certa forma, pode soar como um desprezo ao adversário, né? Ah, não, a gente tem que ganhar, do outro lado lá os caras não têm condição de vencer, ou para eles é algo menor. Eu entendo o Felipe Luiz de segurar, mas o Felipe, que jogou no Flamengo, que é ídolo lá, sabe que a obrigação do Flamengo é disputar todos os títulos para ganhar. Então ele tem esse senso de urgência e ficou decepcionado com a atuação do time. Foi bem abaixo. Contra o Botafogo, por mais que não tenha sido brilhante ainda, já tinha sido melhor. Era um Flamengo um pouco mais intenso, roubando bola lá na frente. Isso ontem não aconteceu em momento algum contra o Lanús. Foi um Flamengo que não competiu. E aí a gente fala do outro lado que tem virtudes, e a virtude do Lanús foi usar o ambiente, fator casa, para subir a rotação do jogo e não deixar o Flamengo igualar. O Flamengo no segundo tempo, mesmo com as mexidas do Felipe Luiz, na intensidade, o Lanús foi muito mais presente. E aí, o que de repertório, né, como a Nath falou do Lanús, aconteceu esperado. O Salve e o Marcelino Moreno se associando pela direita, o Marcite, que é o lateral esquerdo, que dá o cruzamento para o gol, sobe bastante pelo lado esquerdo, o Castilho, que fez o gol, é um centroavante de mobilidade, deu trabalho para a defesa do Flamengo. Só que do outro lado, não aconteceu o que se esperava do Flamengo, que era competir. E aí, às vezes o jogo, como o Felipe Luiz falou, não é tão refinado. Os caras não estão numa boa noite, o Carrascal, o Paquetá, a Arrascaeta não se associam tanto, mas na vontade, na gana de vencer, é igual e pelo menos dá jogo. Nesse aspecto não deu. O Flamengo deu uma finalização só para o gol e, naturalmente, todo mundo precisa fazer uma autocrítica. Tem a parte do treinador. Só um chute no gol é brincadeira. O melhor jogo do Flamengo na temporada foi contra o Vasco, né? É. Falando dos titulares. Mas né? contra o Botafogo foram bons momentos do Flamengo, jogando no sintético. O time, para mim, foi intenso no primeiro tempo. Faltou essa postura ontem. Então é algo que, de fato, tem a parte física ainda chegando na ponta dos cascos, mas não pode servir de desculpa para uma atuação tão abaixo no aspecto anímico como o Flamengo teve na Argentina. Ô, Igor, aqui nós temos a felicidade de contar com um supercomputador, que é o professor Bigode. Ele perdeu o Bigode aqui ano passado, com uma aposta com o Bubu, contra o Flamengo. Mas ele agora, esse ano, não vai apostar de novo. Vai, né? A gente Alguma coisa sempre vai vai ter que- apostar. Enquanto continuarem falando que o campeonato acaba com 20 rodadas, eu vou apostar. Apostar louco pra cabelo, bigode. Olá! Perdeu outra coisa agora. Ele tá louquinho pra perder outra coisa. Até porque o campeonato só acabou na 37ª rodada do ano passado, Tudo bem. como normalmente acontece. Mas acabou. Agora, ontem, de quem é a culpa? Jogadores ou Felipe Luiz está no nosso GC? Você A gente é o tem que cara vai dividir, distribuir. né? Vai, A gente tem que supercomputador. dividir a culpa entre os dois. Ontem, no horário do jogo, eu estava em Tátira e Tolima. Opa, aqui na ESPN. eu vi, eu tava voltei. acompanhando você. Tava sim. Aí eu Viu, né, o jogo voltei, do Flamengo? voltei para casa e assisti ao jogo do Flamengo.
E algumas coisas me chamaram muita atenção, Edu, e eu até cheguei a notar alguns pontos. O Flamengo, em alguns momentos, até conseguia encaixar a pressão, né, que é a grande característica desse time. E aí eu vou tirar um pouco a questão física de lado nesse momento, porque a questão física ela existe, mas a gente já está falando de 9 jogos na temporada, acho que já era esperado que fisicamente os jogadores estivessem rendendo um pouquinho mais. O problema de ontem é que o Flamengo perdeu muitos duelos, e aí duelos não só com bola, mas também, não só sem bola, mas também duelos com bola. A estratégia... O lance do gol é uma perda de duelo do Pedro. Né? Mas a estratégia do Lanús, acho que ela passou muito por conseguir igualar e superar o Flamengo no quesito físico em termos de entrega para conseguir recuperar as segundas bolas. A gente vai lembrar de alguns lançamentos dos zagueiros que encontravam o centroavante, aí vinha alguém de trás, às vezes 2, 3 jogadores do Lanús para recuperar essa bola. Eu acho que o Felipe Luiz, ele erra ontem na abordagem do jogo, mas isso é muito fácil a gente falar agora que deu errado, mas eu acho que o maior erro do Felipe Luiz ontem O maior erro do Felipe Luiz ontem, Edu, no meu entendimento, foi não entender o que o jogo estava mostrando. Felipe Luiz, ele faz uma leitura na coletiva que é de faltou profundidade para o time. E ontem a gente viu os melhores momentos do Flamengo quando ele conseguiu dar mais qualidade na saída de bola. E como? O Pulgar normalmente fazia saída de bola com os 2 zagueiros e ele liberava os 2 laterais, Alexandre pela esquerda, Varela pela direita e ficava o Paquetá à frente. Os melhores lances do Flamengo no jogo foram quando o Arrascaeta descia, ele jogava mais centro-esquerda, ele descia para fazer uma saída com 2 homens ali e aí ele conseguiu mais fluidez. Teve um lance no primeiro tempo, que é um bom lance do Paquetá, que ele consegue acelerar o passe no entrelinhas. Por que ele conseguiu isso pouco? Porque o Cardoso estava sempre colado nele, o camisa 20, o volante, que inclusive fez uma boa partida. Os 2 volantes fizeram uma boa partida do lado do Lanús. E ele fala que perde profundidade, mas ele mesmo tirou a profundidade do time, porque ele lança o Alexandre aberto pelo lado esquerdo e centraliza um pouco mais o Cebolinha, que é o cara da profundidade. O Cebolinha aberto, você tem a possibilidade de rodar essa bola e encontrar o Cebolinha depois numa bola invertida num contra um para você ter ele não tá falando da centroavância. Ele botou o Carrascal ali no lugar do Pedro, tirou o Carrascal da ponta direita para botar na centroavância. Então, e aí para mim o Carrascal estava bem lá, ele botou o Luiz Araújo. Ele deu uma mexida, acho que a escalação dele foi confusa. E aí, se ele cobra profundidade, o problema foi dele. Exato, é isso que eu tô falando. Para mim, o erro foi completamente dele, então, porque 70, ele tirou 30. O lado esquerdo, ele tirou o lado esquerdo da profundidade, do lado direito, naturalmente, você não tem tanto, você precisa de um bom jogo do Varela, e o Varela ontem não fez um bom jogo, o Alexandre ontem não fez um bom jogo ofensivo e defensivamente, e assim, depois, eu acho que falta a leitura dele entender, tá, eu tô perdendo a profundidade pelo lado esquerdo, o que eu vou fazer? Eu volto com a minha saída padrão, coloca o Pulgar e o Paquetá à frente dos 3 homens, aí os 2 e o Paquetá à frente dos 3 homens, aí os 2 zagueiros com o Alexandre, eu tenho o Cebolinha aberto e eu vou colocar um cara, e ele fala isso na coletiva também, quando o adversário marca, porque o Lanús ele marcou num bloco médio, ele pressionava, ele pressionava em momentos específicos. O Lanús pressionava na saída, no tiro de meta, o Lanús subia e aí pressionava. Quando tinha alguns gatilhos, né, já que você gosta bastante, os gatilhos de pressão, quando vinha passe para trás, o Lanús pressionava. Eram momentos específicos de pressão e o Flamengo, ele, sem o lado esquerdo, a possibilidade de ter um cara de 1 contra 1. O Alexandre não é esse cara de 1 contra 1. Ele poderia ter segurado o Alexandre na saída, colocado os dois homens ali à frente e ter um Bruno Henrique, um Pedro, porque ele fala na coletiva que o Flamengo não teve capacidade de atacar a linha de fundo. É claro que não vai ter, porque por mais que você tenha a Carrascal e a Arrascaeta ali na frente, eles são caras que não pensam como atacantes, eles pensam como meias. E aí a Nath falou, quando o Arrascaeta desce para buscar, quando o Carrascal desce para buscar. Agora, se você tem um Bruno Henrique ali, por mais que em alguns momentos ele vá descer, até o Pedro vai descer, são caras que atacam. E principalmente o Bruno Henrique, que eu acho que ontem era um jogo que implorava pelo Bruno Henrique, e não só por essa questão, a questão tática, mas a questão de que o Bruno Henrique é um cara absolutamente decisivo. Eu acho que a escalação, eu entendo. Aliás, eu sempre entendo, eu procuro entender as escalações. Agora, a falta de noção ali do Felipe Luiz na hora do jogo, eu imagino que tem uma pressão muito grande por ser uma final, por tudo que vem acontecendo, acho que faltou mais leitura. Faltou leitura de jogo para entender. Opa, tá dando show, eu não tenho isso, mas eu preciso. É isso aí, torcida do Mengão. Esse aí foi o conteúdo da F-Show ESPN, trazendo informações sobre o Flamengo, que ainda tem o jogo de volta contra o Lanús. E 1-0 não é um grande resultado e dá para reverter aqui no Maracanã. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Mais uma vez, só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar na plataforma. Valeu e até o próximo conteúdo.